Olá, nossas saudações aos irmãos e às irmãs que nos acompanham através das mais diversas plataformas digitais. Vamos dar então início a mais um trabalho da Associação Espírita Caridade. O trabalho a que nos propomos, ele é denominado Atendimento Espiritual na Casa Espírita. Este é um trabalho que habitualmente é realizado na modalidade presencial em nossa casa. Mas em detrimento a esta pandemia que acomete o mundo inteiro, ela está sendo disponibilizada através das mais diversas plataformas digitais. Sendo assim, este trabalho ele foi elaborado pelo Departamento Doutrinário da Associação Espírita Caridade e se dá da seguinte forma. São 6 módulos com 6 roteiros. A cada semana é abordado, então, um módulo com um roteiro, e assim sucessivamente. Então, parte-se, inicialmente, do módulo Nascimento, posteriormente, Vida em Família, Dependência, Depressão, Obsessão e Temor da Morte. Então, nós vamos do nascimento até o temor da morte. Cada semana com um tema novo. E a nossa proposta, então, do nosso encontro é abordarmos hoje o módulo 1, roteiro 5, nascimento, com o subtema, então, aborto. Iniciamos com a seguinte indagação: Deus julga? Será que Deus nos julga? Jesus julgou e condenou? Disse Jesus: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. O Espiritismo julga e condena? Inicialmente, nós podemos perceber que nós somos reflexo de tudo aquilo que nós acreditamos. O homem constantemente age no seu dia a dia como um juiz implacável. Nós sim, nós criamos rótulos, afirmamos que isto é certo, aquilo é errado. Esta pessoa é boa, aquela pessoa é má. Isto eu gosto, aquilo eu já não gosto. Nós criamos rótulos, mas Deus não julga. Deus, na sua suprema inteligência, nos ama com todas as nossas imperfeições. Ele sabe que nessa caminhada rumo à perfeição relativa, que todos nós, em algum momento, alcançaremos, nós vamos tropeçar, nós vamos nos equivocar. Jesus, nosso mestre, nosso guia, que aqui esteve conosco, já nos disse que não devemos julgar, que devemos agir com indulgência para as imperfeições alheias, porque todos nós necessitamos da indulgência alheia. Todos nós vamos nos equivocar, nós vamos errar na nossa caminhada evolutiva. Por isto que Jesus diz: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. No caso da adúltera que foi levada à época perante Jesus, porque foi pega em adultério. E naquele instante, aqueles homens levaram para ver se Jesus a condenava, porque a lei de Moisés à época condenava. Dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. Claro que Jesus deveria perceber, corrigir aquele erro, porque o adultério é um ato equivocado, que vai contrário à lei divina. Mas ele, ao mesmo tempo, não poderia pesar toda aquela culpa em cima daquela mulher. Aonde estava o homem adúltero? Porque ela não cometeu o adultério sozinho. Por isso, Jesus diz: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Porque ali também estavam homens perversos. Todos nós nos equivocamos. Diz Jesus ainda: vá e não peques mais.
Em outras palavras, sigamos em frente. Vamos ter oportunidades de corrigir os nossos equívocos. E quanto ao Espiritismo, o Espiritismo não julga ninguém. Ele nos proporciona uma reflexão, uma oportunidade de nós conhecermos as leis divinas. Deus não nos condena, não nos culpa, não nos julga. Deus simplesmente estabeleceu leis universais, leis imutáveis que permanecem as mesmas durante todos os tempos e para todos. E é a nossa conduta. Se a nossa conduta infringir esta lei, nós vamos sofrer as consequências. Não uma punição, mas as consequências para um aprendizado. Então o Espiritismo ele vem nos esclarecer sobre estas leis universais, para que assim nós possamos, através do nosso livre-arbítrio, fazermos as nossas escolhas. Aborto. Definições. Interrupção da gravidez num período em que o feto é incapaz de sobreviver fora do útero. Compilado do livro Medicina e Saúde, autor Dr. Robert. Então é naquele momento em que a gestante acaba interrompendo a gravidez antes do nascimento. Ainda, ato de anular consciente e brutalmente uma vida que se inicia. Então é aquele momento que, de alguma forma, aquela mãe, infelizmente, acaba optando por interromper esta gravidez antes que ela aconteça. Aborto é crime? Perante a lei dos homens no Brasil, o aborto é permitido em 3 casos. Então, diante da nossa própria legislação brasileira, existem 3 possibilidades de se proceder o aborto, não sendo considerado, não sendo tipificado como crime. Lembrando sempre que aquilo que muitas vezes, através do costume, é convencionado perante os homens como não sendo um crime, perante as leis divinas é considerado sim um crime. Mas perante a nossa legislação brasileira, porque cada país, diante da sua soberania, diante da sua própria Constituição e as suas leis extraconstitucionais, vai definir por ser crime ou não o aborto. Então, se a vida da mãe corre perigo, então, no caso de uma gestação, de uma gravidez em que a mãe corra risco de vida, é permitido pela legislação brasileira que se proceda, então, o aborto, porque eles visam resguardar a vida da mãe ao invés da vida da criança. A segunda opção, se a gravidez resultar de estupro. Então, no caso de uma mãe ser violentada sexualmente, sofrer o estupro, ela pode, então, optar pelo aborto da criança. E, num terceiro momento, se o feto for anencéfalo. A anencefalia é uma malformação rara do tubo neural, caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana, proveniente do defeito de fechamento do tubo neural, nas primeiras semanas da formação embrionária. E aqui nós temos então a visão frontal de um feto com anencefalia. Então estas são, perante a nossa legislação, as possibilidades da mãe, da gestante, optar pelo aborto e não ser tipificada, não sofrer as punições atribuídas pela legislação brasileira.
Aqui nós temos o caso de Marcela de Jesus Galante, caso raro e polêmico de diagnóstico de anencefalia, que teve 20 meses de vida extrauterina, em um caso que se tornou famoso no Brasil, ocorrido no município de Patrocínio Paulista. Então isto é permitido porque na maioria das vezes, então o feto ele não vai concluir, a criança não vai nascer por vezes com vida. Só que perante a doutrina espírita, e a literatura é vasta nesse sentido, nós sabemos que tudo que Deus permite, ele tem uma causa útil. Por vezes, há a necessidade do espírito, diante de existências pregressas, de equívocos de outrora, ele precisa de algum tempo para recompor o seu corpo espiritual, fazer a formação novamente do seu corpo perispiritual, como é o caso de conhecimento quando se fala sobre os ovoides. Então, este espírito ele vai necessitar de um período no útero de uma mãe para que ele possa ir reconstruindo o seu corpo espiritual, perispírito, que é um corpo semelhante a este nosso corpo físico, porém de uma matéria mais sutil. Então, há a necessidade. Por vezes, ele tem que o espírito simplesmente respirar o ar da nossa atmosfera para que possa auxiliar nesta retomada, nesta nova formação deste corpo perispiritual. Por isso que Deus dá vida e só Ele que tira. Deus sabe o que faz. Por isso, por vezes, a necessidade de seguir uma gestação, mesmo que ao final a criança, por vezes, não venha a nascer com vida. Fora desses casos, o Código Penal prevê, então, de 1 a 3 anos de reclusão para a gestante que o pratica e de 1 a 10 anos para terceiro que o provoca. Vejamos que, fora esses 3 casos que foram mencionados anteriormente, nós vemos que a legislação, inclusive, ela penaliza mais aquele que pratica, ou seja, no caso, o médico que faz isto. E na grande maioria das vezes, isto acaba ocorrendo em clínicas clandestinas, que acaba resultando também, em muitos e muitos casos, com a morte da própria gestante. Então, por isto que a legislação brasileira, para tentar inibir e coibir os outros casos, que não esses 3 previstos pela legislação, ela acaba penalizando mais o terceiro que o provoca, o médico no caso. Perante as leis de Deus, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Agora estamos falando diante das leis divinas. Vejamos, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então, sempre que nós ferimos a lei de Deus, há um crime. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que compreender que nós teremos também oportunidades à frente de alterarmos esta nossa conduta equivocada diante da vida, diante das leis divinas, e teremos a oportunidade de corrigir. Mas sempre que nós infringimos estas leis universais estabelecidas por Deus, nós vamos sofrer as consequências. Não como uma punição, mas como um aprendizado. E como é que a gente pode entender isso? Nas nossas próprias sensações e nas nossas próprias emoções. Sempre que nós nos sentirmos felizes, significa que a nossa conduta está próxima às leis divinas. Nós nos encontramos em harmonia. Quanto mais infelizes nós nos sentimos, mais afastados destas leis nós nos encontramos. Nós estamos atualmente num plano de provas e expiações, que, segundo a doutrina espírita,
é um plano ainda destinado a espíritos rebeldes à lei divina. E por isso que aqui nós nos encontramos. Para que possamos, através das experiências, nos harmonizarmos com as leis divinas. Então, o aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. Vejamos o 5º mandamento: não matarás, trazido há mais de 2000 anos. Vejamos que, no caso que existe a previsão do estupro na legislação brasileira, aqui nas leis divinas ele não está previsto. Quando o aborto é permitido, então? Se na questão do estupro ele não é permitido perante as leis divinas, quando, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 359, perguntado por Allan Kardec, é permitido quando a gravidez oferece risco à vida da mãe. Neste caso, então, segundo a doutrina espírita, seria permitido o aborto. Neste caso, referente ao estupro, particularmente, eu conheço o caso de uma pessoa, de uma mulher, que ela acabou sendo violentada. Ela foi abusada sexualmente, é uma mulher casada, e foi abusada sexualmente. Deste abuso, ela acabou engravidando. Só que esta mulher, ao invés de abortar a criança, ela e o marido criaram esta criança com todo o amor e com todo o carinho, como filho. Espíritos mais evoluídos que não penalizaram esta criança por o ato equivocado, deturpado de um irmão. Criaram, então, com muito amor e com muito carinho, este filho, mesmo ele vindo de um ato equivocado de um outro irmão que acabou violentando. E no caso do estupro? Geralmente o aborto não é aceito. Diverso daquilo que falamos agora, da atitude daquela nossa irmã. Mas perante a lei divina, nenhuma mulher engravida por acaso. Olha só, o acaso perante a doutrina espírita não existe. Por vezes, nós não compreendemos porque nós só olhamos este capítulo, esta existência. É como se nós olhássemos uma novela e olhamos só o capítulo de hoje. Então a gente acha injusto. Mas quando nós temos acesso a todos os capítulos anteriores, nós vamos entender por que isto está acontecendo. Porque esta mulher, por vezes, acabou sendo violentada. Porém, no caso esse que nos referimos anteriormente, vejamos que esta mulher não pagou o mal com o mal. Ela tomou a atitude certa, pagando com amor todos os erros, se foi assim de um passado. Se a mãe não tiver condições, melhor entregá-lo à adoção. Vejamos que, perante a própria legislação, o crime é o aborto, ou o abandono, largar a criança, abandonar ela num canto. Nada impede de entregar para adoção. Porque, por vezes, ela não tem condições, seja psicológicas, financeiras, de sustentar, de cuidar daquela criança. Então, nada impede que ela entregue para a adoção. Ainda, e no caso de estupro, o espírito que reencarna não deve receber punição pela violência cometida por outro. Vejamos que o exemplo que nós trouxemos anteriormente se encaixa exatamente aqui. Quando aquela mulher, quando aquele espírito, então, que hoje essa mulher já é desencarnada, já está na pátria espiritual, então ela, diante desta situação, ela tomou a melhor escolha, aquela escolha que Jesus espera de cada um de nós, que é sempre o amor. Violência que gera violência deve ser rompida com um ato de amor. Foi o que justamente
esta mulher fez. Tudo aquilo que ela sofreu, ela não reproduziu para um terceiro. Ela simplesmente amou em todos os dias da sua caminhada aquela criança como seu filho e junto com ela o esposo. O esposo que assumiu aquela criança como pai. E assim foram. Cumpriram a missão deles perante aquela criança, passando amor, esclarecimentos e cuidados. Consequências do aborto para a mãe. Afasta os recursos de reabilitação e felicidade que a maternidade oferece. Lembra quando nós conversamos anteriormente sobre a questão de causa e efeito? Que nós vamos, quando nós erramos, nós incidimos numa lei divina e vamos sofrer as consequências, causa e efeito. Então, sempre que nós cometermos algo equivocado, nós vamos sofrer as consequências ali na frente. Sejam consequências, no caso aqui do aborto, por vezes, porque o espiritismo nada é limitado, aqui ele traz uma das possibilidades é futuramente ter dificuldade. Ou numa outra existência futura, querer tanto um filho e não conseguir. Sendo desta forma uma expiação, para que ela possa compreender o seu equívoco, para que ela possa perceber quanto equivocado e errado foi aquele ato pregresso. Não é uma punição, mas um aprendizado, para que o espírito perceba que se equivocou. Vejamos que a dor, na realidade, muitas vezes ela é mal compreendida. A dor e o sofrimento nada mais são do que um despertador, nos dizendo que nós estamos equivocados, que alguma coisa está de errado na nossa conduta, nas nossas escolhas, em nossa vida, para que desta forma nós possamos escolher o melhor caminho. E claro que, como Jesus nos diz, sempre o melhor caminho é o caminho do amor e o caminho do bem. Mas ainda, desajustes físicos, emocionais e espirituais. Isso pode ser causado na mãe. A mãe pode sofrer essas consequências. Desajustes psíquicos, remorsos, pesadelos, crises nervosas e depressão. Consequências do aborto para o espírito reencarnante. O espírito, aquele que não teve a possibilidade de uma nova experiência na carne. Ele também terá, mas nós vamos ver as consequências. Claro que isto, como falamos anteriormente, vai de caso a caso. Aqui são possibilidades, porque vai depender também da evolução, da capacidade do espírito de perdoar ou não. Porque se aquele espírito que sofreu este ato já possui um esclarecimento maior, sabe que foi um equívoco, tem uma visão e uma compreensão mais ampla da vida, sabe que vai ter outras oportunidades e ali praticar o perdão perante aquela mãe que fraquejou diante das dificuldades da vida, pode ser que isso não aconteça. Mas aqui a exemplificação, trauma provocado pela morte violenta. Desgosto pela oportunidade da evolução perdida. Não raro, torna-se rancor transformando-se em obsessor dos pais. Então, claro, isso vai depender de cada espírito, da sua compreensão, da sua evolução, da capacidade de perdoar ou não aquele agressor. Porque, por vezes, vai ser este o obsessor da mãe que ficou encarnada, que está na carne, diante do ato que ela cometeu. Consequências do aborto para pais e terceiros. Adquirem dívidas pela infração da lei divina e terão que reparar, causa e efeito. Tudo aquilo que nós cometemos perante as leis divinas, nós vamos ter que resgatar. E claro que sempre o reparo vai dar um pouquinho mais de trabalho. É como quando nós reformamos a nossa casa. Nós vamos ter que reformá-la durante a nossa vida, nós não vamos poder parar, mas vai dar trabalho.
Vão ter que fazer essa reforma com tudo que estiver, com todo mundo que estiver dentro da casa. Mas vai dar mais trabalho. Então, muitas vezes, como nós não nos recordamos das vidas pregressas, às vezes não entendemos as dificuldades que estão dentro do nosso lar. Um filho, um irmão, onde nós temos uma maior dificuldade, são aqueles espíritos que estamos vindo resgatar. Por vezes fomos nós que colocamos nesta situação. Uma filha que tem dificuldade em se relacionar, que traz alguns traumas psicológicos, um filho dessa natureza, por vezes fomos nós que os colocamos nessa situação. E Deus, na sua infinita bondade, nos permite retornarmos ao mesmo lar para podermos reparar. E por isso que dá trabalho. E às vezes nós não queremos. Mas esta é a oportunidade que nos bate à porta, para que através do amor possamos pagar as nossas dificuldades e os nossos equívocos de outrora. Atraem para si os sofrimentos das vítimas. A justiça divina atinge a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, somatizando doenças nesta e nas próximas reencarnações. Que nós teremos que pagar, isso nós não tenhamos dúvidas. Mas nós temos uma escolha. Nós podemos pagar tudo aquilo que nós fizemos através do amor. Por isso, ao invés de nós nos preocuparmos com as vidas futuras, nós podemos agir nesta mesma. Se cometemos algum erro, algum equívoco em dias passados, nesta mesma caminhada, nós temos a cada dia, a cada instante, uma oportunidade de recomeçar. De nada adianta a culpa. A culpa só estagna. Por isso que Jesus, diante daquela mulher, da adúltera, que falamos no início, disse, vá e não peques mais. Em outras palavras, de nada adianta ficarmos nos culpando. Levantemos a cabeça, sigamos em frente e que estas experiências mal sucedidas sirvam apenas como exemplo de experiências e decisões que não deveriam mais ocorrer. Quando nós nos equivocamos, é como se pegássemos uma pá e cavássemos, retirássemos a areia. Se nós, ao invés disso, não corrigirmos nossa conduta e não caminharmos em frente e ficarmos cavando, ao invés de uma pá na próxima existência, eu vou ter um poço para tapar. Sempre aquilo que nós cometemos, não restam dúvidas que aquela pá do meu equívoco eu vou ter que reparar, eu vou ter que tapar. Agora é melhor eu seguir em frente com o bem e tentando não errar novamente do que ficar no lugar remoendo aquele erro. Ao invés de uma pá, eu vou ter um buraco para tapar. O maior destruidor da paz no mundo hoje é o aborto. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a mãe, nem o pai, nem a conferência ou o governo. Deus dá vida e só Deus a tira. Nós não temos o direito de ceifar a vida de alguém. Por isso que Jesus, há mais de 2000 anos, já nos disse, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito para si mesmo. Então a grande pergunta é esta, eu gostaria que alguém tirasse a minha vida? Não, então eu também não vou tirar. É fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a si mesmo. Legalização do aborto no Brasil. A opinião de Chico Xavier. Se o anticoncepcional veio favorecer a movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular a matança de crianças indefesas? Aborto é um delito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. Compilado, então, do livro Entender, Conversando, capítulo 1, questão 8, o autor, então, Emmanuel.
conscientização. O direito sobre a vida do outro só a Deus pertence. O respeito à vida é fundamental. Nenhuma gravidez ocorre por acaso. Nada na nossa caminhada acontece por acaso. O acaso não existe. Nós podemos não compreender aquilo que nos acontece, mas tenhamos a certeza que tudo que acontece nessa existência, nessa nossa caminhada, é fundamental para o nosso crescimento. Nós temos a vida que nós merecemos, nós estamos na família, na profissão que nós necessitamos para a nossa evolução. Se você já abortou, é possível renovar nosso destino todos os dias. Como? Afeiçoando-se aos filhos alheios. Então, se porventura, nesta existência, eu por algum equívoco acabei cometendo um aborto, de nada adianta eu ficar remoendo aquele ato equivocado. Façamos o que Jesus disse: vá e não peques mais. Ou seja, vamos levantar a cabeça, vamos seguir em frente. Se não pude ou não pratiquei, ou melhor, corrigindo, se eu pratiquei o aborto e não tenho uma outra oportunidade, um outro filho, que eu ame todas as crianças que apareçam à minha frente. Lembrando que a cada dia nós recebemos uma página em branco da vida. Tudo que nós colocarmos nela vai por nossa conta. Deus nos permite a cada dia nos transformarmos, mudarmos a nossa conduta e a postura. Pois aquele que hoje tem uma compreensão mais ampla não é o mesmo que cometeu aquele erro logo atrás, há um tempo atrás. Então, sigamos sempre em frente. Se eu cometi, que eu ame, que eu pague o mal que eu fiz com o bem, que eu possa amar todos aqueles que apareçam na minha vida, dedicando-se à criança abandonada. Deus quer esta mudança. Ele quer o nosso bem. Que possamos nós pagarmos com amor os nossos equívocos, ao invés de nos torturarmos psicologicamente através da culpa, que vai nos permitir, ou melhor, vai nos deixar estagnados. Nós não vamos evoluir ficando nos culpando daquilo que cometemos. A melhor maneira é mudar de postura, não refazer aquele erro e seguir em frente. Trabalhando em instituições que atendam a criança pobre. Vejam quantas oportunidades que Deus nos dá diante dos nossos erros, diante dos nossos equívocos, porque Deus nos ama, sabe que nós vamos cometer inúmeros equívocos durante a nossa evolução. A caridade cobre uma multidão de pecados. O Espiritismo é a favor da vida. O Espiritismo não condena, esclarece, conscientiza, consola e acolhe, porque ele nos traz a certeza da continuidade da vida, de uma vida futura, de dias melhores. Nos permite conhecer as leis divinas, realizar reflexões sobre a nossa conduta, nos permite conhecermos a nós mesmos, mergulharmos e conhecermos o lado mais obscuro da nossa personalidade e trabalhar. O Espiritismo nos dá as ferramentas para lapidarmos as nossas dificuldades, para que através dela, desta maravilhosa doutrina, nós possamos então adquirir virtudes tão necessárias para a nossa felicidade. Muito mais que revelar o mal, o objetivo do Espiritismo é ajudar a encontrar o bem. A proposta do Espiritismo é nos mostrar
o caminho. Vejamos nós a terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz os ensinamentos deixados por Jesus. Nesta obra, nós temos um roteiro para a felicidade. Se nós fizermos exatamente tudo que está naquela obra, nós seremos felizes. Então a doutrina espírita, ela nos mostra o caminho, nos dá todas as ferramentas que nós necessitamos para alcançarmos a tão sonhada felicidade. A melhor maneira de ajudar o espírito abortado é a prece. A prece é uma ferramenta maravilhosa, onde nós podemos então pedir forças, onde nós abrimos o nosso coração, porque muitas vezes as pessoas podem até alegar: eu não sei fazer uma prece. Prece não são palavras prontas, prece é sentimento. É quando nós abrimos o nosso coração aos benfeitores, a Jesus, a Deus, assumindo as nossas dificuldades, demonstrando o nosso arrependimento, pedindo para que este espírito possa ser auxiliado pelos benfeitores, para que quanto antes ele possa ter uma nova oportunidade. E ainda, por vezes, nós podemos pedir a oportunidade de uma nova chance com esse irmão, para que nós possamos agir de forma diversa da que agimos outrora, para que nós possamos então corrigir aquele nosso equívoco. A prece, ela é uma ferramenta maravilhosa, não apenas neste caso do aborto, como diante de todas as dificuldades da nossa vida, porque através dela nós elevamos o nosso pensamento às esferas superiores e o auxílio sempre estará presente. Claro que, diante da prece, nós não pedimos para que Deus nos tire os obstáculos para o nosso crescimento, mas para que Ele nos dê força e coragem, para que nós possamos, desta forma, superar todas as adversidades que a vida possa nos ofertar para a lapidação da nossa alma rumo à espiritualidade superior. Roguemos a Deus e a Jesus e à espiritualidade amiga amparo que tanto necessitamos e tenhamos a certeza de que Jesus está sempre conosco. Agradecemos a todos os irmãos por nos acompanharem, que sigamos todos na paz do Jesus, que possamos a cada dia mais amarmos uns aos outros como Jesus nos ama. Obrigado e fiquem com Deus.